Primeiro, falar sobre o jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo amassou o Atlético Mineiro. O Flamengo deveria ter vencido, poderia ter vencido o jogo, e aí o Campeonato Brasileiro poderia ter acabado. Mas, diante do contexto, do roteiro do jogo, o resultado, no fim das contas, acabou dando um certo alívio ao torcedor rubro-negro, porque o Flamengo perdia até os minutos finais. E aí o Bruno Henrique sendo muito decisivo, voltando a ser decisivo, aquele velho e bom Bruno Henrique, nos últimos 6 jogos, 6 gols marcados. Incrível como ele está crescendo de produção, mas para mim não é coincidência que essa crescente dele acontece justamente depois que o problema extracampo é resolvido. Ele está mais leve em campo, a cabeça age melhor, sem sombra de dúvidas, e ele tem sido um jogador extremamente importante e foi contra o Atlético Mineiro. Mas o engraçado, assim, o curioso, na verdade, é que o Flamengo jogou melhor contra o Atlético Mineiro no primeiro tempo, quando o time era praticamente, a maioria era reserva, tá? A maioria reserva. E aí, quando vem a cavalaria no segundo tempo, o time cai de produção e não consegue jogar tão bem como foi no primeiro tempo. A curiosidade foi essa. Pontos positivos para mim. Temos que destacar Léo Pereira. Que temporada faz o Léo Pereira? Jogadoraço, jogando em alto nível tecnicamente, taticamente e fisicamente. Destacar mais quem? Gostei da partida do Pulgar, obviamente, gostei bastante. O Rossi sendo importante também, Danilo sendo importante. Não gostei do Alacian, de verdade. Foi uma surpresa, porque eu achava que o Plata fosse ser o centroavante. Enfim, Samuel Lino sendo importante, ele acabou não tendo sorte ali numa cabeçada, poderia ter feito gol. O Everson, para mim, foi o melhor jogador em campo, o goleiro do Atlético Mineiro, agarrou muita bola. No fim das contas, foi um resultado que acabou ajudando ainda mais a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro e botando mais crise no Palmeiras. Inclusive, gente, que coisa lamentável a postura do Abel Ferreira. Cara, eu respeito demais o Abel Ferreira. Para mim, assim, eu não sou palmeirense, mas a história que eu tenho, que eu estudei sobre o Palmeiras, eu acho que o Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras, mas, repito, não sou palmeirense para afirmar isso, é apenas uma opinião, mas respeito demais tudo que ele vem fazendo no futebol brasileiro, mas a postura do Abel Ferreira, ao perder esse título do Campeonato Brasileiro, que está praticamente perdido, é lamentável. É uma postura de um profissional que não sabe perder, botando culpa em arbitragem, sendo que, precisamos falar, nos últimos 15 pontos que o Palmeiras disputou no Brasileirão, conquistou apenas 2 e jogando muito mal. O Palmeiras estava 3 pontos à frente do Flamengo e hoje está 5 pontos atrás. Isso quer dizer que o Flamengo, mesmo não vindo numa boa sequência, perdendo para o Fluminense, conseguiu tirar 8 pontos do Palmeiras. O Palmeiras está perdendo dentro de campo, Abel Ferreira. E você quer falar de arbitragem? Lamentável. O Palmeiras, se não foi o mais beneficiado com todos esses erros de arbitragem, é 1-2. Inclusive aquele pênalti escandaloso que não teve lá no jogo contra o São Paulo. Então, Abel Ferreira, se é para perder, perde direito. Tem que saber perder. Não adianta botar a culpa em arbitragem, não. E essa opinião é a mesma da sua presidente, Leila Pereira, que em um evento hoje, na frente das câmeras, no microfone, disse: nós estamos perdendo para a gente mesmo, não é culpa de arbitragem, nada disso. Ou seja, discordando do próprio Abel Ferreira, treinador que ela tanto ama e tenta a renovação de contrato. Então, Abel Ferreira, na boa, não sei o que vai acontecer no sábado, mas o Campeonato Brasileiro você está perdendo dentro de campo. E essa postura é até uma postura que falta respeito com o seu rival Felipe Luiz, que vem fazendo um bom trabalho. Parece que o Flamengo não está fazendo nenhum trabalho para poder conquistar esse título. Está fazendo, sim, um bom trabalho no Brasileiro. O Flamengo merece, sim, esse título do Campeonato Brasileiro. Melhor mandante, melhor visitante, saldo de gol, tudo. Mais vitórias. O que falta para o Flamengo ser campeão, então, Abel Ferreira? Que postura lamentável. Se é para perder, perde direito. Tem que saber perder. E para finalizar o nosso vídeo, galera, eu não posso deixar de mencionar o Aeroflá que aconteceu nessa quarta-feira. Rapaz, quando eu acho que não vou me impressionar com a torcida do Flamengo, eis que a torcida do Flamengo vem, ó, toma. O que fizeram hoje é sensacional. A gente pôde ver os jogadores postando nas redes sociais,
Eu sei que tem gente que não aprova esse tipo de postura, torcida invadindo o ônibus, mas eu não estou falando disso, não. Estou falando sensacional a festa toda. Foi um mar rubro-negro. Um mar rubro-negro. No Galeão, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Torcida rubro-negra tomando conta. Alguns torcedores fizeram esse ato de invadir, entre aspas, o ônibus. Teve gente criticando. Eu nunca vi o segurança do Flamengo trabalhar tanto para tirar jogadores de dentro torcedores de dentro do ônibus. Mas eu vi os jogadores postando, Danilo postou foto, os caras fazendo vídeo, o torcedor zoando, ô Varela, você vai dar assistência pro Saul, e o Saul nas redes sociais impressionado, que loucura, Saul, até te repostei, Saul, você ainda não viu nada. Se o Flamengo for campeão sábado da Libertadores e campeão na quarta contra o Ceará dentro do Maracanã, do Brasileiro, você vai ver o que é loucura, meu amigo. Você ainda não viu nada. Isso não é nada. Mas eu sei, o espanhol, primeira vez que ele está aqui no futebol brasileiro, nunca deve ter visto isso de perto, deve estar impressionado realmente. Mas repito, Saúl, se o Flamengo for campeão sábado da Libertadores e do Brasileiro na semana que vem, acho que você vai ficar muito mais impressionado. Dito isso, galera, bom, acho que o Flamengo chega muito melhor para essa decisão, muito mais preparado, muito mais pronto, mentalmente, taticamente, não vou dizer fisicamente, porque os caras descansaram, os titulares, mas eu acho que o Flamengo chega mais pronto. Venê, então, tem favorito? Eu não considero favoritismo, tá? Eu acho que em uma final muita coisa vai acontecer, tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro agora, para mim, não interfere nessa final, embora o Flamengo esteja chegando melhor, mais pronto, mais preparado, mas a gente sabe que essa final é decidida em detalhes. Inclusive foi assim que foi decidida em 2021, quando esses dois clubes chegaram à grande decisão. Na época, Andrés Pereira, então jogador do Flamengo, entregou uma bola ao Davidson, que soube aproveitar muito bem. Hoje o Andrés Pereira está no Palmeiras. Inclusive estou curioso para ver se o Andrés não irá sentir a pressão, tá? Porque o Andrés Pereira é um baita jogador, mas mentalmente é muito fraco. A gente pôde ver isso nos tempos de Flamengo. Bom, é isso. Confesso que eu estou muito ansioso para esse jogo de sábado. Fica aqui o convite também para vocês acompanharem o canal Vene Casagrande. No sábado a gente vai fazer um pré-jogo também no SBT de meio-dia às 2h. Quem não é do Rio de Janeiro pode acompanhar pelo YouTube. Estou ansioso demais, galera. Tamo junto, um abraço, fui! Você já parou para pensar como o Flamengo chegou tão longe a ponto de encostar a mão na taça enquanto o Palmeiras simplesmente derrete no momento mais crucial? A rodada 36ª começou daquele jeito. Mengão empatou, mas abriu ainda mais vantagem, deixando o rival direto perdido, sem força e sem reação. A tabela não mente, 75 contra 70, e o Brasileirão pode acabar antes mesmo do previsto, se a combinação de resultados sorrir. O clima é de decisão, de contagem regressiva, de torcida com o coração acelerado. A questão é, você acha que esse título já tem dono ou ainda vê risco no retrovisor? Abraço!